Só que essa notícia que estava aí no Metrópolis, né? Que é, Brasil pode ficar sem GPS, saiba como funciona o sistema criado nos Estados Unidos. Pode ser, né? Da matéria da Laura Braga é muito louco, porque veja só o que eu disse. Após a imposição de sanções dos Estados Unidos contra o Brasil, a escalada de tensões entre os países cresceu, ainda mais com o anúncio de proibições a ministro do Supremo do STF, Departamento de Estado, blá blá blá, beleza. O secretário de Estado americano, Marco Rubio, anunciou a revogação do visto, blá blá blá. Então as novas sanções, blá 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 blá, e até mesmo o bloqueio de uso de satélites e GPS. Contudo, o bloqueio do sistema de geolocalização seria possível? Desce. Aí ele explica o que é, blá 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 blá. Sem exceção de linguiça, blá 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 blá. Como é possível bloquear o GPS em um país? Os sinais transmitidos pelo GPS são unidirecionais, saem do espaço e alcançam ao mesmo tempo receptores em qualquer parte do mundo. Dessa forma, especialistas apontam que é bastante improvável cortar o sinal do GPS somente para um país ou um território sem afetar regiões vizinhas. Porém, podem existir maneiras de interferir localmente no funcionamento do GPS. Algumas dessas técnicas já foram usadas em zonas de conflito ou de interesse estratégico. A principal é o jamming, um bloqueio de sinal feito com dispositivos que emitem ondas de rádio para neutralizar o sinal original dos satélites. O bloqueio consiste em prejudicar a recepção do sinal com um transmissor na mesma frequência, mais forte. Porém, para isso, seria necessário criar interferência a partir do Brasil, o que pode ser um ato de sabotagem, né? Aí vai lá explicando, né? Isso começou a rodar, tá? Porque recentemente colocaram, né, a tornozeleira aí no senhor Jair Bolsonaro, e o Eduardo ou o Figueiredo, um deles veio a público falar assim, né, a tornozeleira funciona com GPS, dando a entender que eles iam atrás do Trump, né, eles iam, Trump, arranque o GPS do Brasil, né? Isso faz parte de uma coisa que me assusta um pouco, que é esses caras colocarem um interesse particular da luta deles, que eles colocam como uma luta aberta, né? A luta contra o sistema, né? Luta contra o Xandão, sendo que no fundo isso é uma luta particular, porque quando eles estiveram numa posição de poder aqui no Brasil, ou seja, o Jair Bolsonaro era presidente da República, o Eduardo era deputado federal, o irmão dele, Flávio, era senador, eles dispunham de ministros, dispunham de tudo, tá? Eles, como deles, desculpa o termo, estava na reta, aí eles não tinham coragem de fazer nenhuma ação, né? Eram todos cordeirinhos. Toda vez que tentavam um negócio, tomavam um berro do Alexandre de Moraes e fugiam. Aí agora, né, o Eduardo foge do Brasil, sai, vai lá para os Estados Unidos, aí ele, né, como ele não tem nenhum risco, aí ele joga o risco no colo de todo mundo, né? E vem com essas coisas meio falaciosas, e eu volto a colocar, para os Estados Unidos, né, fazer uma operação que desmontaria o GPS no Brasil, que teria consequências, né, se isso fosse possível, catastróficas pra gente. Consequências, imagina assim, você não ia ter Uber, você não ia ter nada, você não ia ter rastreamento de caminhão, de moto, de nada, você não ia ter rastreamento de produtos que você recebe, você não ia ter rastreamento do seu próprio celular, aviões não iam poder funcionar aqui, lanche, nada, você ia ter um caos um caos em termos de geolocalização, ou seja, seria uma coisa assustadora que seria feito. Isso no momento em que o status do Brasil de nação inimiga dos Estados Unidos ia estar muito óbvio, tá? E ninguém comemoraria isso e ninguém acharia razoável fazer isso para salvar um político vagabundo como Jair Bolsonaro. Mas os Bolsonaro acham, especialmente o Eduardo, acha que o Brasil tá parado, né, vidrado nessa ideia e que acha legítimo uma maluquice dessas, Riso. Bizarro. Você queria falar alguma coisa? Não, eu falar, nem jogador de futebol treinando o pessoal ia conseguir rastrear lá. É verdade. O que é vantajoso para alguns. Só que para você fazer isso, você tem que estar basicamente em território nosso ou na costa do Brasil. Só que isso já seria um ato de agressão e de ruptura que cruzaria absolutamente qualquer linha, né? Um cara botou, acaba semáforo, banco, aviação, acaba com, assim, setores inteiros da economia desapareceriam. Na verdade, mesmo setores antigos hoje dependem de artefatos tecnológicos para a operação delas, né? Seria uma regressão. Só que isso abre uma outra discussão, porque no fim do dia, só da gente lembrar da existência dessa dependência, a gente percebe o quê? Que o Brasil é dependente dos Estados Unidos da América. E é uma coisa que a gente vai discutir hoje aqui, tá? A nossa dependência tecnológica. Por exemplo, a Marinha Brasileira tinha contrato, se eu não me engano, com a Starlink, que é uma empresa norte-americana, que é uma empresa controlada pelo Elon Musk. É uma tecnologia super bacana, não vejo problema algum, mas precisamos entender, né? O governo brasileiro, o STF, ficam brigando com o Elon Musk, ficam brigando com a Starlink, enquanto nossas próprias forças armadas usam isso. Ou seja, a gente do ponto de vista tecnológico, a gente é muito dependente. E isso abre realmente essa discussão que eu ia comentar aqui. Por quê? Tá? Que é uma discussão que está muito presente no livro 4 do Livro Amarelo. Esta interdependência de tecnologias, de resguardo institucional, de participação num determinado mercado global, tudo isso depende de uma ordem mundial, que é a ordem pós-45, que tinha o mundo dividido primeiro naquele bloco, que é o bloco soviético, em que as pessoas dependiam de uma
institucionalidade ligada à União Soviética, ou seja, o mundo do bloco soviético ele era ligado à institucionalidade soviética, e um mundo ligado, o tal do mundo livre ligado aos Estados Unidos da América, tá? Com todas as consequências positivas e negativas disso aí. Quando os Estados Unidos venceu isso, né, o Fukuyama veio, meu Deus, o mundo, não, basicamente a técnica agora vai andar junto com a democracia, esse arranjo de democracia mais livre mercado é o arranjo do futuro, a história acabou, né, enfim, só dá pano pra manga aí, não quero nem entrar nisso, mas o ponto central é a ideia de uma hegemonia americana, de uma Pax americana e de um mundo sem fronteiras, regulado por organismos internacionais. Esse mundo vem caindo e são os próprios Estados Unidos da América que estão desabando ele. E aí quando a gente lembra que num cenário desses, o Brasil, que é um estado que não consegue ser soberano dentro do próprio território, ele passa a ser dependente desses arranjos que ele acreditou e que ele não construiu para si próprio uma indústria de defesa suficiente, um controle territorial suficiente, um controle das próprias fronteiras suficiente, controle tecnológico suficiente. A gente está na mão, assim, basicamente na mão de qualquer um. E aí a gente percebe que nós não somos um país pequeno que pode se dar o luxo apenas de ser satélite ou vassalo de uma nação mais forte. Não, nós somos uma nação com um território gigantesco, mas com um comportamento e com pretensões de uma nação pequena. E agora a gente olha essas coisas que estão acontecendo e a gente fica assustado, né? A gente fica assustado, a gente passa a se sentir ridículo. Que é o que eu vejo, quando eu vejo um governo como o americano, né, se comportando como tá por uma questão de negociação com blocos políticos internacionais, normalmente essa questão dos BRICS, tá? Falando em usar a OTAN para barrar a compra de material brasileiro, por exemplo, da Embraer, falando aqui de esse zoom que houve do GPS, que a gente sabe que não é execuível, mas é no mínimo, vamos dizer, um alerta e uma demonstração da nossa pequenez. Tudo isso, né, para além dessas questões de Alexandre de Moraes e tal, isso nos mostra como falta um projeto de nação para o Brasil. E 2, como quem nos administra hoje, que é esse grupo que quer ser vassalo da China e que na ânsia de romper com a lógica de política externa do Bolsonaro, vamos dizer, acelerou esse processo de absorção do Brasil por parte do grupo chinês, né? Como isso é deletério para o Brasil, como nós estamos num momento muito ruim, muito triste para nós enquanto nação, né? Porque a gente assiste essa briga ridícula em que um governo patético, que está pagando um preço porque escolheu ir para essa dividida, que escolheu essa política internacional de vassalagem à China, está tomando um calor do novo governo americano. E é muito bizarro, que eu ia comentar isso, porque assim, o Lula já devia estar sabendo no meio do ano passado, que todo mundo já sabia, que o Trump ganharia a eleição. Sim. Meio do ano passado já era meio que certo, o Biden estava senil, a candidatura dele ia ser trocada pela bizarra da Kamala. Todo mundo sabia assim, gente, o Trump vai ganhar a eleição, talvez a gente tenha que, do ponto de vista da política internacional, rever algumas coisas para se adaptar para um novo cenário. Mas o que o Lula fez foi pisar no acelerador, sendo um débil mental internacional, aumentando as declarações dele em temas que são espinhosos ou sensíveis para os Estados Unidos da América, se comportando como se fosse um arauto do discurso dos BRICS, que nem a China se comporta assim. Para ser honesto, a China vem tendo um comportamento na briga com os Estados Unidos quase olímpico, né? Ela fica parada, deixa os Estados Unidos errarem, ela se aproveita das pequenas brechas dadas pelos Estados Unidos nos erros cometidos por eles. E o Brasil é um otário na praça, porque ele não tem a ganhar nada nessa história, ficou se comportando dessa maneira e o Lula nos colocou nessa merda. Essa história que tá acontecendo aqui era uma história que foi alimentada e foi produzida pela política internacional lulista. E talvez até por essa sanha de tentar parecer um cara amado pelo mundo, que o Lula tem. O Lula acha que o mundo ama ele. E ele botou a gente numa baita de uma fria, tá? Saiu inclusive um editorial que eu acho que vale a pena o riso colocar aqui, do Estadão. O Estadão fez um editorial muito bom, colocando novamente as coisas nos termos que elas são colocados. A culpa é do Lula. A gente tá sendo colocado nessa briga internacional por conta do Lula. E independente do problema Moraes, porque sim, está muito claro que nós estamos nos tornando, tá, eu nem chamo de, que nem uma autocracia, que é um governo de muitos, é um governo de poucos, tá, mas são numerosos esses poucos, né, é uma oclocracia judicial, tá, que é um regime cada vez menos democrático no sentido moderno de democracia, não tô nem falando no sentido grego, nós estamos, assim, entrando nesse regime precisa ser combatido, mas o combate a esse regime, a forma como ele é feito, importa. Porque do jeito que tá dando aqui, isso aqui é apenas um ataque à nossa soberania e é humilhante pra gente.